Eu queria que você contasse um pouco para nós da sua trajetória e em que medida o fato de você ser uma mulher negra influenciou essa trajetória. Olha, vamos, senta que lá vem história. Vamos lá. Eu sei, eu sei. Bom, eu quero começar contando da importância de nomear, né? Eu tenho 39 anos, meus pais sempre foram ativistas, meu pai dirigente sindical dos metalúrgicos do ABC, a minha mãe, o que hoje chamam de empreendedora, mas eu falo que a minha mãe sempre viveu na se viração, então sacoleira, costureira, tudo que você imaginar. Também do movimento de moradia, então meu pai sempre muito ativo nesse lugar de conquistar para o coletivo aquilo que ele acreditava. Nasci nessa família e tem uma história, né, com a relação sindical muito forte, porque meu pai sempre acreditou muito na luta. Minha mãe fala, né, que certa vez conversou com ele. Eu estava no hospital quando eu era pequena, acho que um ano e pouco, e perguntou para ele: Você não vai visitar a sua filha? Ela está internada, né, na UTI. E aí ele falou: Você passa todo dia na frente em São Bernardo, ali do Itacolomi, vai lá visitar a sua filha. Ele falou: Estamos em greve, estamos no acampamento de greve, e eu não, se eu for visitar ela, eu não vou levar saúde para ela. Mas se eu for para a greve, fortalecer o movimento, eu vou deixar o mundo melhor para ela, assim, né? Então, eu lembro que eu cresci com essa frase e depois de muito tempo de análise, hoje eu consigo entender o que ele estava querendo me contar e hoje isso me define muito, assim, ele entendia que como pai talvez as expectativas que eu ou a minha mãe tivessem para o papel dele ali naquele momento, ele não poderia entregar, porque ele tinha uma visão de transformação social tão grande, porque ele acreditava que esse era o legado que ele ia deixar como ser humano. E a minha mãe sempre, apesar de me contar essa história, ela sempre me falou: o seu pai é o melhor ser humano que eu conheço. Então eu cresci com esse lugar, mas sempre foi meio duplo, assim, porque eu era uma criança que não sabia nomear meus sentimentos, não sabia nomear situações, o que é uma greve, né? E não poder ver meu pai. Eu cresci, né? Meus pais se separaram muito cedo, eu cresci nos dias em que eu visitava meu pai em greve, acampamento de greve, no sindicato dos metalúrgicos, né? Ali na Tia, no Bar da Branca, porque era o momento. Quando eu era para eu estar com meu pai, eu estava no movimento sindical. E aí depois eu me fui estudar. O sonho do meu pai era que eu fosse jornalista da tribuna sindical. O sonho dele é que eu trabalhasse. E eu fui para um lugar de negação. E aí por isso que é importante esses nomes que eu estou trazendo para você. Então, fui estudar direito, meu sonho era ser diplomata, mas acabei entrando em grandes corporações, em grandes escritórios de direito. E me perdi, Juca. E eu digo que eu me perdi porque, assim, ser uma pessoa negra no Brasil, em especial, fazendo esse recorte, hoje a gente fala de valorização da potência, a gente reconhece, a gente tem produtos, por exemplo, para cabelo, mas eu odiava ser uma pessoa negra. Eu me odiava. Então era um auto-ódio num sentido de eu não tenho valor, tudo que eu olhava era diferente de mim. E era o bom. E eu não era o bom. E aí, quando eu fui entrando ali para o mundo corporativo e tendo oportunidade de ocupar espaços que antes eu não tinha acesso, porque eu fui a primeira pessoa a acessar isso na minha família, eu comecei a querer mimetizar esses lugares, né? Então eu queria ser como essas pessoas brancas de classe média. Então, muitas vezes me envergonhando da história da minha família e não contando como eu conto hoje com muito orgulho. E aí eu passei por diversas transformações, desde alisar cabelo, pintar cabelo de loiro para ver se aquilo chegava, e aí é sobre essa questão da felicidade. E não vinha, né? Eu estava usando as roupas que disseram para usar, eu estava ocupando não, porque eu nunca ocupei, mas eu estava passando pelos lugares que disseram que daria poder, eu estava com a estética, buscando essa estética e aquilo não chegava. E aí a vida foi acontecendo e eu fui me perdendo e me afastando dessa história. E eu digo que, por conta da doença do meu pai, ele teve um AVC e precisou de apoio.
chegou uma hora que minha mãe falou: olha, eu preciso de ajuda para cuidar do seu pai. Então você tem que parar de trabalhar 14, 15 horas por dia e estar presente, né, nessa demanda. E aí foi quando surgiu uma oportunidade de eu trabalhar como advogada no Sindicato dos Metalúrgicos. E aí eu falo que foi a grande virada, assim, da minha história. Eu falo que eu tive um chá revelação de classe, de raça, depois desse tempo de ter me perdido. Porque aí é onde eu me conectei com a história, não só da minha família, mas com aquilo que talvez tenha me levado a sonhar em ser uma diplomata, trabalhar na perspectiva de direitos humanos, mas também de se relembrar que, apesar de eu ocupar, estar em alguns lugares, ter feito faculdade, ter alguns acessos diferentes, eu ainda era uma mulher negra que nasci em uma família pobre e que cresci dentro do movimento sindical. Então, esta virada para mim fez assim, foi um choque de realidade e logo em seguida tive a feliz oportunidade de ser convidada para estar na TVT, né? Então, em 2012 eu assumi a diretoria administrativa da TVT, onde fiquei até o final de 2017 e por onde eu passo, eu digo que foi o que transformou a minha vida, o que me deu a oportunidade de me reconectar com os meus valores, com os meus princípios, mas acima de tudo, conhecer outras perspectivas. Então, acho que essa minha trajetória, tirando o fato de tudo que eu já fui estudar na teoria, eu acho que encontrar a verdade a partir da realidade das pessoas, que a gente sempre fez muito bem na TVT, né? De dar oportunidade de voz para quem não era escutada, fez com que eu ampliasse o meu olhar de inteligência social, mas também de inteligência emocional e voltasse para mim, assim. Então, eu acho que eu queria trazer essa história porque é muito importante. Eu sou muito grata hoje. Eu consigo olhar exatamente para cada trajetória dos que vieram antes de mim, para lutar não só por direitos, né, mas para eu poder estar aqui falando com você hoje, coisa que não é simples. Parece que, nossa, a Aline sempre foi assim, sempre esteve nesse lugar. Não foi, não tenho vergonha e gosto de contar essa história para me escutar, para me relembrar disso, mas também para mostrar para as pessoas que a gente se perde. Mas o mais importante é a gente ter pessoas que nos chamam de volta.